Você que trabalha como prestador de serviço numa empresa ali, aquele famoso PJ, né, onde você vai emitir somente uma nota fiscal da sua empresa para uma outra empresa ali todos os meses. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre isso, se vale ou não a pena, dependendo de alguns cenários que você possa ser encaixado ali. Tá? Então, se esse vídeo é interessante para você, fica até o final, que eu tenho certeza que pelo menos uma clareada você vai ter. Antes de mais nada, para você que não me conhece ainda, meu nome é Eduardo, eu sou contador, tenho uma empresa de contabilidade, onde o nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Então, além da gente ter essa empresa e cuidar desses empresários, a gente também cria conteúdo em rede social, tá? Eu vou deixar aqui na descrição tanto meu Instagram quanto meu TikTok e YouTube também, que se você tiver interessado, segue aí que eu sempre estou trazendo conteúdo de extrema qualidade para vocês. Esse vídeo aqui, ele pode servir tanto para você, né, para poder abrir uma empresa e prestar serviço para outra empresa, quanto às vezes você que deseja estar contratando um prestador de serviço também, tá? Porque a gente precisa tomar alguns cuidados aí para não ser penalizado lá na frente e também não penalizar aquela pessoa que está trabalhando com você ali. Primeiro de tudo, nós vamos organizar aqui um grupo, daquele prestador de serviço de um alto valor agregado, tá? Seja um engenheiro, médico, um advogado, sabe? Algum desenvolvedor de software ali que mexe na área da TI e tal, e outra pessoa que não tem tanto valor agregado assim, né? Mas ela pode poder trabalhar como auxiliar, um analista numa empresa e ela acaba recebendo uma proposta de poder abrir um CNPJ e emitir nota fiscal ali como um prestador de serviço. Tratando desse primeiro grupo de profissionais que eu falei, né, de alto valor agregado aí, a gente precisa poder entender o que está envolvido ali, né? O primeiro de todos os assuntos que as pessoas entram em contato assim é para poder falar do imposto de renda, né, que é incidido na fonte e tal. E às vezes a pessoa trabalhando como CLT ali, ela, sei lá, ganhando 10, 15 mil, ela vai poder ter uma incidência muito grande, né, de 27,5% sobre o valor total, né, que às vezes pode ser um valor ali desperdiçado, melhor dizendo. Entendeu? E com um prestador de serviço você pode ter um ganho nisso. Porque para a gente poder entrar no assunto de ter ganho nesse tipo de contratação, a gente precisa não só levar em conta a questão do imposto de renda, a gente precisa levar em conta os benefícios também que estão envolvidos ali naquele tipo de prestação de serviço. Tá? Eu falo porque como CLT, na maioria das vezes, a pessoa tem acesso a um seguro-saúde, né, um plano de saúde, a um plano odontológico, a um vale alimentação e refeição, a um seguro de vida também e tal. Então a gente precisa poder entender o que está envolvido nisso para justamente fazer um cálculo. Tá? Nos lugares onde eu trabalhei, né, nas empresas onde eu trabalhei, quando a gente ia fazer cálculo de prestador de serviço, normalmente a gente multiplicava por 1,5 ou 1,6 ali, dependendo do tipo de função que a pessoa tinha na empresa, né, da importância dela. Ou seja, tem determinados profissionais dentro de uma empresa, se a gente pegar a pessoa às vezes que tem um salário de 10 mil reais ali, normalmente o valor de faturamento, né, da nota fiscal que esse prestador teria que enviar para a empresa seria em torno de 14 a 16 mil reais, para justamente ter todos os benefícios dentro daquele valor ali, né? E o profissional, na maioria das vezes, não ficar prejudicado naquele tipo de contratação, né? Até porque ele vai ter que levar em consideração os benefícios que ele está perdendo sendo CLT, né? Então, para você transformar ele em PJ, tem que ser um ganha-ganha, galera. Tem que ser bom tanto para a empresa quanto para o profissional também. Então as pessoas precisam poder entrar em consenso de saber o que está envolvido ali e o que vocês precisam poder para ter pelo menos um mínimo de harmonia nesse tipo de contratação e não prejudicar tanto o andamento da empresa ali quanto do profissional. Eu falo por quê? Porque normalmente esse profissional com alto valor agregado aí, ele também tem uma importância muito grande dentro da empresa. Né? Então a gente precisa entrar num consenso para justamente não ter defasagem e a empresa perder, né, com a operação dela ali que está envolvida esse tipo de profissional. Sabe? O que eu já tive, pelas experiências que eu já tive, as pessoas simplesmente não levam a sério, né, o tipo de contratação. Estou falando que são todos não. Tem vários PJs também que levam a sério. As pessoas, tanto a empresa consegue negociar com um prestador de serviço para ser bom para ela, quanto o profissional também ser bom para ele. Sabe? Só que a gente precisa poder entender o tipo de importância daquele tipo de profissional na empresa. Tá? Porque se às vezes ele sair prejudicado ali, a empresa, pelo tipo de função que ele cumpre naquela empresa, ela vai ser prejudicada.
entendeu? E acaba que esse tipo de benefício que você quis ter no regime de prestador de serviço não vai valer de nada. Era melhor ele ter continuado como CLT mesmo. Uma coisa aqui que a gente precisa estar muito alinhada, principalmente no contrato na hora de fazer com esse tipo de prestador, né, é a questão do vínculo empregatício, galera. Muita gente erra nesse tipo de situação, de querer cobrar daquele prestador de serviço ali, né, principalmente do que tem alto valor agregado, entendeu? Que ele é a função dele como um CLT, e não é. A gente tem que entender uma diferença aí. A partir do momento que você contrata ele, né, como, sei lá, a pessoa era um gerente ou um coordenador, alguma coisa assim, a gente tem que tratar aquela figura ali como uma figura mais consultiva, entendeu? E que isso não caracterize ele, sabe, com um vínculo empregatício que prejudique a empresa numa justiça do trabalho da vida. E outra coisa também que é muito importante, tá? Uma coisa é você ficar colocando no contrato lá que você não vai ter horário pré-definido, né? Vai ser sobre uma demanda, sobre um projeto ou alguma coisa do tipo, e na realidade ser outra coisa. Você ficar querendo cobrar horário, né? Salvo em algumas situações assim, né? Mas na maioria das vezes, às vezes a pessoa quer cobrar um horário de 8 às 18 da pessoa, entendeu? A cobrança nela ali é igual um analista, um assistente. E isso tudo, como se trata da realidade do dia a dia do trabalho, pode sim prejudicar esse tipo de contratação. Então você aí que tanto quer prestar serviço a uma empresa, ou você como empresário e quer poder contratar um profissional ali como prestador de serviço, o ideal é poder sentar com a pessoa, explica para ele, na maioria das vezes, contrata um serviço de um advogado, onde ele vai conseguir expor toda a realidade ali do trabalho da pessoa, né, conforme a demanda, o projeto, que nem eu falei, e não vai ficar dando brecha para a pessoa poder levar na justiça do trabalho, né? Por mais que seja um risco, você pode fazer tudo certo e acontecer da Justiça do Trabalho declarar um vínculo empregatício, mas o fato é que quando você senta com a pessoa para poder analisar e coloca a realidade ali no contrato e isso vai se aplicar para a realidade no trabalho, fica muito mais fácil. Agora eu queria falar para você aí, que é um prestador de serviço, né? E não tem tanto valor agregado como o exemplo anterior, né? Tá ganhando na faixa de uns 5 a 7 mil ali como PJ, sabe? E às vezes você não sabe o que está envolvido naquilo, né? Na maioria das vezes, quando você recebe esse tipo de valor ali, você não consegue poder fazer uma reserva, né? Tanto essa reserva financeira, quanto poder utilizar de alguns benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição e tal. E esse tipo de contratação desse tipo de pessoa, né, de profissional aí, para ela poder ficar gastando tudo, né, tanto com alimentação, quanto de plano de saúde, quanto de tudo, ela acaba, tipo assim, na hora que ela vê o líquido do salário dela ali, na maioria das vezes, tá ganhando, sei lá, 2, 3 mil reais, entendeu? E o detalhe, se você for mandado embora dessa empresa, você não conseguiu nem juntar, fazer um pé de meia ali, entendeu? Uma reserva financeira para poder te possibilitar alcançar, né, pegar outro trabalho no decorrer do tempo, né? Até você poder se recolocar no caso, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Eu continuaria utilizando, né, o cálculo ali, só que de 1,6 a 2%. Tá? Então, se uma pessoa ali está ganhando 5 mil como CLT, para poder virar PJ, eu colocaria entre 8 a 10 mil. Tá? Claro que tem cada situação ali que a gente precisa poder analisar em particular, entendeu? Mas o cálculo que eu acho que seria viável, justamente uma pessoa que ganha esse salário como CLT de 5 mil reais, seria entre 8 e 10 mil. Tá? E até porque a gente fala no cenário atual, onde a pessoa que ganha 5 mil reais, até ano passado ela tinha um desconto de imposto de renda, né? No teto do imposto de renda ali de 27,5%. Hoje ela não tem mais, hoje ela é isenta de imposto de renda. Então a gente consegue equilibrar esses fatores aí e não prejudicar tanto o empregado ali, sabe, quanto a empresa futuramente, se ela acabar com, né, terminar o vínculo de trabalho com a pessoa e a pessoa não for na Justiça do Trabalho reaver esses direitos dela, né? Porque na maioria das vezes, se pegar pela realidade do trabalho dela, ela pode sim ganhar na justiça e acabar prejudicando, querendo reaver tudo que a empresa não pagou com ela sendo CLT, entendeu? Aí quando você analisa toda essa situação, né, de ajuizar processo, aquela coisa toda ali, seria melhor ter mantido a pessoa como CLT, né? Que nem eu falei, num cenário onde 5 mil reais não tem mais a incidência de imposto de renda, né? Então, e a gente está falando aqui também, galera,
da questão que a gente precisa entender sobre o INSS. Eu vejo que a galera, quando fala né, sobre INSS, aquela coisa toda, todo mundo fala mais sobre a Previdência. Ah, a Previdência Social para aposentar e tudo. O INSS não é só sobre aposentadoria não, tá, galera? O INSS muitas vezes é sobre a pessoa acidentou no trabalho, ela passou mal, ou sei lá, a pessoa, uma mulher no caso, ela engravidar ou alguma coisa do tipo. Entendeu? O INSS vai cobrir esse tipo de situação. Você sendo PJ, você vai ter também acesso ao mesmo valor que você recebe ali trabalhando normal, quando você estiver passando mal, se estiver acidentado ou alguma coisa do tipo. Isso aí precisa levar em consideração. Entendeu? Então, por isso que eu falo, na maioria dos casos, quem tem esse baixo valor agregado aí, quando vai colocar na ponta do lápis, não compensa nem para a empresa, né? E tanto para o profissional também. Então a gente precisa poder levar isso em consideração, que é muito importante, tá? Muito importante mesmo, só para você não prejudicar o trabalhador ali, que às vezes tá ficando, passando mal, ele vai ficar sem receber. Não tem como. E ele, como CLT, pelo menos, você tá pagando o INSS para ele poder ter esse benefício aí caso uma fatalidade aconteça. Então vocês conseguem perceber que esse tipo de contratação são coisas muito sérias ali que a galera não leva em consideração? Então, quando você for fazer esse tipo de negociação, né, tanto a empresa com o empregado, tanto o empregado com a empresa, você precisa levar todas essas situações em consideração, tá? Porque naquele momento ali que você está falando e a pessoa, eu vou aumentar seu salário em R$ 1.000, né? A pessoa está ganhando 5.000, vou aumentar em R$ 1.000 ali e você não vai ter a incidência do imposto de renda, né? Vai ser menor do que o ano passado e tal. A pessoa naquele primeiro momento, ela fica feliz, entendeu? Depois, quando acontece um problema, que a gente vai ter que reaver tudo que está envolvido naquele tipo de contratação. Né? A empresa, no caso, ela quer ficar pagando o mesmo valor da pessoa em atividade e a pessoa não está trabalhando? Né? Ninguém quer. Nem um funcionário ali quer ficar sem receber, principalmente no momento que ele não consegue trabalhar. Então, se você está com esse tipo, né, de negociação em andamento aí e tal, e quiser entender um pouco como que funciona, o que está em jogo e tal, entre em contato com a gente, tá? Que a gente aqui tem uma análise onde a gente faz um envolvimento de todo o contexto que está inserido ali naquele cenário e te passa uma situação se vale a pena ou se não vale. De toda forma, você que ficou até o final desse vídeo aqui, né, entender um pouco do que está envolvido ali nesse tipo de contratação e tal, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo para alguém que pode ser beneficiado com isso, tá, com esse tipo de informação aqui, e se inscreve no canal também, que a gente está sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês aqui, beleza? Até o próximo vídeo.